A paz do Senhor, meus irmãos, é hora nona, é o nosso compromisso com Deus nesse horário, na hora nona, na hora bíblica da oração, estarmos aqui orando a Deus juntamente com você. É 15 horas da tarde, o momento em que a Bíblia Sagrada diz que os discípulos subiam ao templo e havia na cultura judaica esse momento específico de oração. E eu quero orar com você. Eu quero convidar você para orar agora a Deus. Hoje é domingo, dia 14, e nós queremos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que Ele nos abençoe, que Ele encha o nosso coração de esperança, de fé, de força, de vigor, para vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós nesta semana. É o primeiro dia da semana, mas é o dia em que Deus vai reabastecer as nossas forças para nos conceder vitória. E vai ser uma semana abençoada. Pode crer no que eu estou dizendo. Esta semana será uma semana abençoada na tua vida, na tua casa e na tua família. Ore comigo. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero ministrar sobre a vida de cada um que está me acompanhando nessa tarde de domingo. A tua bênção, a bênção do Senhor sobre a vida deste pai, desta mãe, deste filho, de cada um que está aqui orando comigo nesta tarde. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção, o teu cuidado, o zelo do Senhor. Eu declaro que a fé e a esperança dos teus filhos será aumentada, será cada vez mais fortalecida, revigorada no Senhor para viver milagres de Deus. A hora nona é hora de milagre, é hora de recado do céu ao nosso coração, é hora de resposta de Deus a nós, é hora do sobrenatural de Deus. E eu não tenho dúvidas, Pai, que nesta tarde o Senhor realizará o sobrenatural nas nossas vidas. Te louvamos, te glorificamos, te bendizemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Louvado e engrandecido é o Senhor. Que o Senhor possa falar conosco pela tua palavra, que o Senhor já colocou no meu coração para transmitir ao coração deste homem e desta mulher. Eu peço assim a tua bênção em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe. A você que orou comigo, a você que crê nesta palavra de oração, coloque aqui embaixo nos comentários a palavra amém. Diga amém, verbalize também. Eu gosto sempre de pedir que você participe, que você converse conosco aqui por intermédio do chat, dos comentários, mas é importante também, sempre fiz isto, orientei a cada um que ora comigo a verbalizar, porque a palavra é uma declaração no mundo espiritual. A palavra é uma assinatura no mundo espiritual. Quando você diz, eu creio, você está dizendo, eu tomo posse. Você está dizendo, no amém, assim seja. Você está dizendo que aquilo que está sendo declarado sobre a tua casa e a tua família venha a acontecer, venha à existência, venha a existir na vida de você. Que Deus possa te abençoar grandemente. Hoje é domingo, 15 horas da tarde, um pouco mais de 15 horas, né? E eu quero ministrar a palavra de Deus, que Deus tocou no meu coração ao seu coração. Deixe-me ler um texto da palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 28, o último capítulo do livro de Mateus. O evangelho é composto por 4 livros, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu quero ler o livro de Mateus, capítulo 28, verso 1 ao verso de número 7 com você. Está aí na sua tela, você vai acompanhar conosco a leitura da palavra do Senhor de Mateus 28 e 1, que diz assim: E no fim do sábado, isto é, no passar de sábado para domingo, no fim do sábado, quando já se despontava o primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, aonde Jesus havia sido sepultado. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e, removendo a pedra, assentou-se sobre ela. Escute, quando o anjo chega a um terremoto, até a natureza sente a autoridade que ele vem transmitindo e a quem lhe ordenou.
o próprio Deus deu ordem àquele anjo. E a Bíblia diz que quando ele chegou, um grande terremoto estremeceu a terra. E os guardas que estavam diante do sepulcro de Jesus ficaram assombrados e desmaiaram. Prove-me isto, pastor. Vamos continuar lendo o texto do verso de número 3. Mateus 28:3. Acompanhe na sua tela. E o seu aspecto era como um relâmpago, isto é, do anjo, e a sua veste branca como a neve. Quando se foi fazer uma comparação de quão branca era, né, as vestes daquele anjo, se pegou algo que pudesse transmitir a clareza, né, límpida das vestes daquele ser, né, e disseram, olha, me parece que a neve, a brancura da neve, perde para o resplendor das vestes deste que desce do alto, e ele vem como um relâmpago, em alta velocidade, em estrondo, em luz, ele se manifestou, o anjo do Senhor. E os guardas, olha o que eu falei para você, verso de número 4, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e mortos, e como mortos, isto é, desmaiados. Já não se achou mais espírito neles, porque eles desmaiaram diante do resplendor de um anjo, irmãos. Pense o resplendor do próprio Cristo, do Cordeiro de Deus, ou do próprio Deus que está assentado em um trono de eternidade em eternidade. É grande o resplendor da sua glória. A Bíblia fala sobre isto. Mas aqui, no domingo, pela manhã, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria saem e vão ao sepulcro, na intenção de perfumar o ambiente onde Cristo foi sepultado, né? Depois de crucificado, morto, ele foi sepultado em um sepulcro. A Bíblia diz que o dono desse sepulcro era um homem muito rico, né? José de Arimateia. Ele apresentou aos discípulos a possibilidade deles permitirem colocar o corpo de Jesus lá no sepulcro novo que ainda não havia sido usado, entre os melhores lugares dos sepulcros que haviam em Jerusalém, tendo em vista que ele era um homem rico. Mas isto não era só um sentimento do coração de José de Arimateia. Na verdade, era uma profecia de que o Messias seria sepultado entre os de grande sorte, os ricos, né? E tinha que ser um sepulcro novo. Tudo isso se sucedeu porque a palavra de Deus não volta atrás, né? Falando uma vez o Senhor, vai cumprir. E eu vou falar um pouquinho sobre isso nessa tarde. Eu quero que você esteja atento ao que Deus vai ministrar no teu coração. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Disse o anjo a Maria Madalena e outra Maria, vinde ver de um lugar onde o Senhor jazia. E elas puderam testemunhar com seus olhos que o que Jesus havia dito a respeito da sua ressurreição era verdadeiro. Jesus havia dito que ele morreria, seria crucificado, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E o anjo reportou a elas exatamente o cumprimento das palavras de Jesus. E disse a elas, venham testemunhar e ver com seus próprios olhos que ele já não está mais aqui. Agora ele dá uma ordem e ele diz, no verso de número 7, leia comigo, e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E eis que eu vô-lo tenho dito, disse o anjo às mulheres. Escute-me bem, hoje quando eu me preparava para transmitir uma palavra de Deus ao vosso coração, Deus falou muito forte ao meu coração sobre a esperança. Esses homens, os discípulos e outros tanto, que aguardavam tanto Jesus reinar, agora viam Jesus crucificado, esvaindo em sangue, todo dilacerado,
Isaías, capítulo de número 52 e verso 14, diz que os homens olhavam para ele e pasmavam-se. Ele estava desfigurado. O seu corpo estava mais desfigurado que os demais homens. Isto é, já dizia Isaías que haveria outros no cenário da crucificação, porém o corpo de Jesus estaria mais dilacerado. E ele fala isso no capítulo de número 53, dizendo que a sua carne seria moída, literalmente dilacerada por mim e por você. Acontece que os discípulos, vendo isso e vendo depois tirar Jesus já sem vida do madeiro, da cruz, e sendo sepultado, e uma grande pedra sendo colocado na porta daquele sepulcro, e colocado, soldados da melhor qualidade para guarnecer aquela entrada de sepulcro, todo mundo, ao morrer e ser feito todo o processo funeral, eram sepultados e ninguém mais voltava ao sepulcro. Mas Jesus era alguém especial. Jesus causava medo às autoridades da época, porque até eles criam que Jesus havia dito que iria ressuscitar. E o próprio Deus permitiu que fosse colocado diante do sepulcro de Jesus uma pesada pedra que não se podia remover, e até mesmo os soldados, para que se comprovasse de que o que ele falara era verdade. Escute-me bem. Para os discípulos, na perspectiva dos discípulos e dos seguidores de Jesus, tudo havia acabado. Jesus havia morrido. Jesus havia sido sepultado e a esperança deles acabada. Veja, a Bíblia chega a dizer que os discípulos voltaram à velha prática da pesca, que era a sua profissão antes de serem escolhidos por Jesus para serem discípulos. Todo mundo pensou que foi bom enquanto durou, mas agora já não existe mais ele, o líder. As coisas na nossa vida, irmãos, parece que rapidamente nos sugam a esperança. Em poucos dias, em 3 dias, os discípulos já não tinham mais esperança. E quem sabe você já perdeu a esperança naquilo que ele, o Eterno, já falou a teu respeito. Mas nessa tarde, Deus disse ao meu coração: ore e abençoe o meu povo e diga ao meu povo que ouse, tenha ousadia, atrevam-se a sonhar aquilo que Deus tem dado a eles para sonhar, porque Deus vai cumprir os teus sonhos. Aquilo que você almejou, baseado segundo as palavras que Deus falou a teu respeito, vai se suceder. É domingo, primeiro dia da semana, e Deus quer que você entre essa semana na esperança de que Deus vai fazer aquilo que falou a teu respeito. Eu pedi que colocasse no título dessa live: ouse sonhar, Deus cumprirá. Deus vai cumprir o desejo do teu coração, naquilo que você tem sonhado, desejado, almejado, tem esperança. Deus falou: meu coração, fale uma palavra de esperança ao meu povo, porque essa semana será uma semana de vitória. Escute, eu quero que você inicie esse domingo, eu quero que você inicie essa semana crendo, confiando em Deus, tendo a tua esperança renovada, a tua fé aumentada de que Deus vai cumprir os desejos do teu coração. As mulheres foram não esperando encontrar um Jesus ressurreto, foram esperando encontrar um sepulcro que precisava ser perfumado. É verdade, até elas, mesmo elas que tinham dedicação ao corpo de Jesus que estava sepultado, não tinham esperança de encontrá-lo vivo. Mas acontece que enquanto a palavra de Deus está em curso para o cumprimento, os anjos de Deus se mobilizam. A Bíblia diz que ordem dada por Deus a um anjo fez com que ele descesse sobre a terra, e o descer dele, só o fato da presença dele, fez com que a pedra fosse removida, os soldados que estavam diante daquele sepulcro caíssem por terra, e Jesus, que estava ali já ressurreto, pudesse sair. Escute, os teus sonhos vão sair daquele lugar trancafiado. Os teus sonhos virão à existência. Os teus sonhos serão realidade, porque o próprio Deus vai mobilizar anjos para o cumprimento daquilo que Ele mesmo tem falado a teu respeito. Uma coisa é sonhar de barriga cheia. Uma coisa é comer mocotó à noite, deitar e ter pesadelos ou sonhos mirabolantes, fantasiosos. Outra coisa é desejar, ter sonho e esperança segundo o que Deus falou a nosso respeito.
Se Deus disse que você vai ser próspero, sonhe em ser próspero e ter uma vida em dignidade, em humildade, mas diante de Deus, próspera. Se Deus disse que vai levantar você para ser uma voz a falar a respeito do seu amor, sonhe pregando para multidões. Você precisa sonhar baseado naquilo que Deus falou a teu respeito. Não sonhe de barriga cheia, sonhe segundo as palavras proféticas, segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus gerou em teu coração. Há alguns anos atrás, eu comecei a viver um sonho de Deus, que está se configurando e cumprindo-se agora. 10 anos se passaram e o sonho de Deus começou a tomar forma em minha vida. E eu lembro-me que na ocasião eu encontrei uma missionária muito querida, desejo que ela esteja me assistindo, irmã Sônia, lá na Alemanha. E ela acompanhou um processo muito pessoal meu com Deus na Inglaterra, porque nós saímos da Alemanha e fomos para a Inglaterra. E ela acompanhou em oração, sempre ao meu lado orando, e ela me disse uma coisa que eu gravei em meu coração, e eu tenho levado comigo daquele tempo em diante e ensinado muitas pessoas. Ela disse: Jonadab, Deus nunca vai gerar um sentimento no teu coração que Ele não é capaz de cumprir. Ela sempre dizia isto. Ela sempre dizia: se Deus colocou no teu coração um sentimento, se Deus te deu um sonho, Ele é poderoso para cumprir. O próprio Deus que dá o sentimento é o Deus que traz a existência, né? A consumação, aquilo que Ele mesmo criou em seu coração. Isso está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus é quem gera em nós o tanto querer quanto efetuar. Significa que Ele gera o sentimento e Ele efetua o sentimento. Tanto querer quanto efetuar são produzidos por Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: tudo aquilo que você sonhou, os sonhos de Deus, Deus vai cumprir sobre a sua vida. E Deus me mandou aqui essa tarde orar por você, abençoar a sua vida e lhe lembrar das promessas de Deus. Sonhe, ouse sonhar. Ouse sonhar, ouse sonhar, porque Deus vai cumprir os desejos do teu coração. Nada melhor do que uma palavra de esperança em um domingo como esse. No primeiro dia da semana, Deus quer que você levante a cabeça. Deus quer que você olhe para o horizonte e tenha a certeza no teu coração que Deus irá cumprir o desígnio da tua alma. Vamos orar? Eu quero orar por você. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Você que não compartilhou a live, compartilhe essa live com o máximo de pessoas possíveis, porque você com certeza será abençoado e abençoará a vida de muita gente. Pessoas que estão em depressão, pessoas que já desistiram de sonhar, compartilhe com ela essa live, porque vai servir de bênção. E você que não é inscrito, inscreva-se, tá bom? Clique aí no botão no canal do pastor Jonadab Silva, clique no botão de inscreva-se e acione o sininho de todas as notificações, para que quando eu esteja em live ou em palavras como essa, que abençoam a tua vida e que abençoam a tua casa, você possa estar absorvendo as palavras de vitória que Deus está ministrando ao teu coração. Eu quero orar com você. Vamos orar nessa tarde e eu quero declarar que esta semana será uma semana de vitória, que Deus vai aumentar a tua fé, que Deus vai aumentar a tua esperança para viver sonhos de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que os teus sonhos se tornem em realidade, assim como tu deste sonhos a José e o fez cumprir esses sonhos, colocando como governador da maior nação da terra, do Egito, no seu tempo. Eu te peço, faça também os sonhos de Deus que tu tem dado a este homem, a esta mulher, a este jovem, a esta pessoa que quem sabe já está em avançada idade, mas que ainda confia, crê e espera o cumprimento dos sonhos do Senhor. Para ti, Senhor, não há apenas idade, perspectiva, situação, circunstância que se alinham. O Senhor faz sem alinhamento, o Senhor faz do nada, o Senhor traz à existência o que não houve. Toda a beleza da criação veio daquilo que ainda não havia. Se o Senhor der uma ordem, se uma palavra do teu trono sair, vai trazer à existência aquilo que ainda os olhos não puderam ver, que ainda a mente não pôde compreender, porque poderoso é o Senhor para fazer com que os sonhos
se cumpram e venham à existência. Eu declaro que esse domingo seja um domingo de vitória. Eu declaro que esse primeiro dia da semana seja apenas o inaugurar de dias felizes e abençoados. Senhor, eu declaro que esta semana é uma semana de vitória na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. É apenas o primeiro dia da semana, mas esta semana será uma semana de júbilo, uma semana de vitória. Se tu crê nesta palavra, escreva aqui nos comentários: eu creio e eu tomo posse, porque no transcurso dos dias dessa semana você vai contar testemunho aqui na hora nona, na hora da oração, de coisas que Deus fez em resposta desta primeira oração desta semana. Deus te abençoe. Que o eterno Deus alegre o teu coração e te dê uma semana feliz e abençoada de vitória. A hora nona é hora de oração, é hora de resposta de Deus, é hora do sobrenatural de Deus, e eu tenho certeza que é a hora em que você é abençoado. Tu e a tua casa tem sido abençoada através desse propósito de orarmos toda hora nona às 15 horas da tarde. Não esqueça, amanhã, depois de amanhã, até quando Deus nos permitir, estaremos aqui nesse horário, orando ao vivo e abençoando a ti e a tua casa e a tua família. Deus te abençoe grandemente. Meu muito obrigado. Te aguardo amanhã às 15 horas da tarde.